Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma semana de aula, nós estamos aí na semana do dia 22. Ó, meu calendário aqui. Trabalhem bastante calendário, crianças não esqueçam de marcar, de acompanhar o nosso calendário, ok? Segunda, dia 22, então nós vamos para a aula de hoje. O que vocês terão que fazer aí com as crianças, ok? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar o dia aí te desejando uma ótima semana, um ótimo dia de trabalho e que Deus abençoe aí a sua família. Para hoje, nós temos duas atividades, fora as atividades permanentes, que essas têm que ser feitas todos os dias, ok? Tô colocando as historinhas aí, algumas que tem no YouTube, canal bem interessante que dá para deixar as crianças assistirem sem preocupação. Alguns pais pediram solicitação disso, tá? Então, tenho colocado aí também, que é diferente, eles têm todo o recurso atrativo. Então, se a criança tiver que ficar aí na tela, evite muito tempo de tela, mas use esses canais educativos que tem histórias, boas histórias, coisas que dá para a criança aí se divertir enquanto está em casa e também aprender. Tabela numérica e quadro numérico, a gente sempre vai estar utilizando, mesmo que não esteja aqui na nossa atividade, isso daí é uma atividade que a gente já põe como permanente, por isso que ela vem citada logo no início. Nem sempre, por exemplo, o dia que não tem matemática, a matemática ela consta já aqui nessa atividade permanente. Então, a atividade permanente de língua e matemática todos os dias tem, fora as atividades bem específicas aí que já entra o conteúdo com o livro, tá? Então, fazer essa tabela numérica, também o alfabeto, a ordem alfabética, falar de trás para frente, ditar letras para ver como que estão essas crianças aí no aprendizado dessas letras. Para isso, pode utilizar o alfabeto móvel e não deixem de trabalhar o calendário, tá? Com as crianças, isso é muito importante. E a aula de hoje, então, o que é aqui no nosso livro do SESI de língua portuguesa, na página 36, deixa eu abrir a minha aqui, nós estamos trabalhando no Adivinha, que é um gênero aí que a gente trabalha com as crianças. Eu tô com o livro errado, por isso que eu tô mostrando, mostrei o livro errado pra vocês. É o próximo, ó, língua portuguesa, tá? Desculpa. 36, eu já deixei aberto. Então, tem aqui, ó, um espaço para a escrita da criança. E o que ela vai ter que escrever? A atividade está aqui, ó. Escrita de uma adivinha. Então, nós vamos ter que escrever. E adivinha aquela onde a resposta é o abacaxi. Não vai ter lugar nenhum aí, ok? Você vai ter que falar com a criança, falar com seu filho, com a sua filha. Vocês vão recitar esse adivinha e depois realizar a escrita. Realizar a escrita da adivinha ditada pelo professor com os pais, aí apoio dos pais, com o uso do alfabeto móvel. Então, primeiro vai escrever, depois copiar lá no livro e tirar uma foto para mandar aqui para a gente, tá bom? Então, aqui são as partes que a gente põe bastante peso aí de importância, não deixar a criança lá somente fazendo sozinha, mas o que ela vai refletir enquanto ela escreve, tá? Então, são coisas interessantes, ó, o que você vai escrever primeiro? Como começa um adivinho? O adivinho, ele é um gênero característico, tá? O que ele começa? Ele começa com uma pergunta. Então, qual letra começa? O que vem depois? Tem algum nome na sala do amiguinho ou na casa, na família, que ajuda você a escrever essa palavra? Como é um textinho, a criança precisa ir por partes. Não adianta ir falar todo ele e deixá-la escrever sozinha. Para ter mais possibilidades de acertos e intervenção aí pontual para avançar no aprendizado, precisa ir parte a parte, tá? Então, aqui tem algumas questões que é de sugestão. Leia o que você já escreveu, é uma coisa que a gente sempre pede para a criança retomar, usando com o seu dedinho. Está correto ou falta alguma coisa? Qual a pontuação que usaremos para encerrar essa adivinha? Então, a criança aqui, ela não tem obrigação de saber da pontuação, a gente não trabalha essa forma bem sistemática no primeiro ano, mas a gente já começa a falar sobre isso. A gente começa já a mostrar que esse sinal gráfico aqui é uma pontuação, ele identifica quando está tendo uma pergunta,
E a gente vai aí informando as crianças dessas regras da nossa língua, tá? Com que letra começa abacaxi? Qual a letra termina? Quais letras você usou para escrever a palavra abacaxi, que é a resposta, né? Leia a resposta da adivinha usando o dedinho. Falta alguma letra ou você já terminou? E depois vocês vão tirar a foto e mandar. Então, essa é a primeira atividade sistemática aí da língua portuguesa. Para segunda-feira, nós temos língua portuguesa e história. Então, lá no livro de história, foi que eu mostrei errado aqui no começo para vocês, deixa eu pegar de novo, ó. Tá aqui. Então, nós vamos fazer a atividade de número 10, na página 21, que é ligar as imagens aos costumes e tradições. Então, de um lado nós temos imagem, do outro nós temos as escritas de tradições que acontecem aí de cultura. Algumas questões. Você sabe a origem da sua família? Lembre que história nós estamos trabalhando a unidade, ó, minha casa, minha história. É a história da família da criança, a história da criança de quando nasceu, nós já viemos trabalhando isso. Possui costumes diferentes do que vocês conhecem? O que você e sua família costumam fazer nos finais de semana? Você conhece alguma família que tem algum costume diferente do seu? E aqui na atividade tem algumas imagens e tem as escritas para a criança fazer associação. Vocês podem ler para eles, tá? E aí eles encontram a imagem. Ou se você quiser aproveitar aí para trabalhar a leitura, pode ver que aqui não é o foco a leitura, tá? Nós estamos trabalhando história, mas também pode deixar para ver se a criança consegue identificar, não é adivinhar, identificar onde está escrito pelo começo, pelo final, pelo meio. Então, primeiro tá, assistir ao futebol. Que imagem que me mostra isso? Pedir bênção para os mais velhos é um costume, é uma tradição. Qual a imagem que representa isso? Trocar presentes no Natal é um costume, é uma tradição. Qual imagem representa isso? Fazer refeições junto com a família. Comer macarronada aos domingos e fazer leituras em família. E ela vai fazer aí essa associação ligando as imagens aos textos escritos, ok? Então, para hoje nós temos essa atividade. Chamem para mim as crianças aí, chamem as crianças. Bom dia ou boa tarde, que hora que você está vendo esse vídeo? Fala para mim aí, tudo bem? Hoje nós vamos fazer duas atividades, fora as atividades aí de ver os números, de marcar e olhar para o calendário, que dia é hoje, qual é a semana deste mês, que mês que nós estamos? Fala para mim. Esqueceu? Pega o seu calendário agora e vamos olhar o mês que nós estamos. Com que letra começa este mês? J. Nós estamos em junho, ok? É o mês? É o mês? O mês 6, muito bem. Ó, a primeira atividade de língua portuguesa, você precisa escrever uma adivinha. Nós estamos trabalhando adivinhas. Você percebeu isso? Viu que legal? Qual adivinha você mais gostou do que a gente trabalhou até agora? Ah, que bacana. Agora, você vai ter que escrever com as letrinhas móveis uma adivinha e depois copiar lá no livro e mandar a foto aqui para mim, tá bom? O adivinha é esse, ó, vou falar. O que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. E aí, você sabe? Este é o adivinha que você tem que escrever no livro e mandar aqui para eu ver. E a resposta também, tá bom? Você não esqueça de escrever a resposta. Então, você vai escrever, ó, o que é. Depois, tem coroa, mas não é rei. Depois, tem escamas, mas não é peixe. E depois você coloca a resposta embaixo. Eu quero ver se você consegue fazer isso, se você acerta. E depois é uma atividade bem bacana de ligar aí no livro de história. Beijos e até daqui a pouco. Boa aula para você.